Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Agradeço verdadeiramente o pedido da Margarete. E assim, essa semana vocês estão falando de habilitação e foi para mim tem sido para mim, na verdade, uma grande honra, inclusive, falar sobre habilitação, porque Deus tem me habilitado a cada dia, a cada momento para falar da palavra dele, e eu tenho certeza que Deus também está habilitando você. Então, fica comigo até o final para que você consiga ser abençoada mais um pouquinho, né? Abençoada mais um pouquinho aí com a palavra de Deus, com o que Deus tem colocado no meu coração, e eu espero de alguma maneira poder te ajudar. Essa é a minha aptidão. No dicionário, habilitação tem a ver com aptidão, capacidade natural ou adquirida. E é muito interessante falar sobre isso porque às vezes algumas pessoas de alguma maneira elas pensam, e isso existem estudos inclusive para dizer a respeito disso, que algumas pessoas acreditam que dons ou alguma habilidade nasce com a pessoa, né? Se, um exemplo, né? Se o outro não tem a capacidade de cozinhar, algumas pessoas acreditam que nunca conseguirão, porque o outro já nasceu com esse dom, com essa capacidade, né? Então vamos só relembrar, ó, habilitação é a disposição natural ou adquirida, é aptidão ou capacidade, tá bom? Então, quando algumas pessoas pensam que não tem determinada capacidade, elas de alguma forma bloqueiam até o trabalhar de Deus, porque a habilidade a gente conquista. A aptidão também é conquistada, nós conseguimos e nós somos habilitadas por Deus a todo instante, a todo momento. Nós somos habilitadas para entrar no coração do Pai. Quando nós fazemos uma oração, nós somos habilitadas a entrar na casa do Pai, né, para deixar de alguma forma ali as nossas dores, nossas fragilidades, os nossos momentos bons também, porque tenho certeza absoluta, assim como eu, muitas de vocês também levam a Deus muito das coisas boas que acontecem na vida de vocês. Isso é o chamado gratidão, né? Sugiro que vocês pratiquem isso todos os dias. Primeiro porque gratidão libera um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio do bem-estar. Mas eu vou falar só de habilitação por hoje, ok? Então, Deus verdadeiramente me capacitou. Eu era uma pessoa extremamente tímida, numa adolescência muito difícil, onde eu mal conseguia, às vezes, falar diante de pessoas. Eu não conseguia falar nem, às vezes, diante de uma outra pessoa. Sentava na frente, na sala de aula, porque eu tinha muita vergonha. E, assim, eu tinha vergonha de perguntar, para vocês terem uma ideia. Então, eu sentava na frente, se a professora olhasse para mim, aí eu falava, ei, eu tenho uma dúvida. Então, eu colocava, mas por muitas vezes eu fui para casa com dúvidas. E aí eu desenvolvi a capacidade de estudar, porque senão eu ficaria para trás, né? Porque eu já tinha vergonha de perguntar, então eu desenvolvi ali a capacidade de estudar para que não houvesse eu não precisasse fazer perguntas e eu não ficasse com dúvidas. E hoje eu estou aqui, falando com vocês, inclusive, falando com vocês através de um vídeo. O cenário mudou bastante, né? Nós estamos diante de um cenário onde a gente precisa, de alguma forma, nos capacitar de coisas para que possamos encarar esse momento que afetou o mundo inteiro, né? E assim, até falando um pouquinho da minha vida, eu fico extremamente lisonjeada com o que Deus tem feito comigo, porque falar assim é um grande desafio para mim. Quando a Margarete me chamou, eu confesso que eu quase desisti, porque
eu ainda dentro de mim tenho uma parte que diz, você não vai conseguir. E hoje eu quero dizer para você, sim, você vai conseguir. Existe uma parte dentro de você que talvez fale isso, mas você vai conseguir. Quando você se colocar diante do Pai e entender que é Ele que te habilita, é Ele que te dá a aptidão necessária para que você faça aquilo que provém de Deus e que Deus possa te usar cada vez mais. A passagem que eu estudei está em 1 Samuel 1 Samuel 25, e fala da mulher Abigail, né, que ela, na verdade, qual era a aptidão de Abigail? Qual era a habilidade de Abigail? Se você for ler a história, eu não vou contar a história, eu não vou ler a história aqui para não tomar muito tempo e o vídeo não ficar extenso, mas bem resumidamente, Abigail era casada com um homem mau, muito mau. Davi, por algum motivo, poupou aquele povo. E no dia que Davi precisou, né, pediu para o mensageiro falar com Nabal, que Davi era o homem que cuidava, que estava guardando ali, que não tinha causado nenhum mal para aquele homem. Naamã disse, não conheço ele, não sei nem quem é ele. Então Davi se irou. E Abigail, ela pensou, pera, eu preciso resolver isso. De alguma forma, eu preciso resolver isso, eu preciso estar à frente. E ela usou o que ela tinha natural, que foi se prostrar diante de Davi pedindo misericórdia. Colocou uma série de coisas nos jumentos de comida e deu para os soldados de Davi para sustentá-los durante aquele momento que eles precisavam. Entende que a habilidade, né, ela não precisa ser algo grandioso. Abigail ela já estava habilitada, Deus só usou o que ela tinha de natural. Que Abigail tinha uma facilidade de pedir perdão, diferente do marido, né, que era duro, difícil, amargurado, um homem mau. Então, hoje eu quero chamar a atenção de vocês para saber qual é a habilidade que de alguma forma vocês têm deixado de lado e não têm utilizado. Seja ela cozinhar, falar, cantar, brincar, seja ela limpar, cozinhar, já falei cozinhar, seja ela costurar, escrever, ler, ouvir alguém. Sabe que nesse momento de grande pandemia, muitas pessoas estão presas dentro de casa, não conseguindo falar o que estão sentindo, não estão conseguindo ouvir o que os outros estão passando. Então, às vezes, um ouvido amigo é sempre tão bom. E talvez é uma habilidade que Deus te deu e você está deixando de lado. Eu, por exemplo, eu sou psicóloga e assim, como eu disse, Deus me habilitou para estar aqui, verdadeiramente. E foi algo que eu me lembro perfeitamente quando eu iniciei a faculdade, primeiro que era meu grande sonho de criança, fazer faculdade. Eu venho de uma família de uma família bem pobre e que fazer faculdade era algo quase que impossível ali. Mas esse era um grande sonho meu. E Deus me habilitou. E quando eu sentei lá, sentei na frente, na primeira carteira, literalmente na primeira carteira, eu disse assim, bom, eu já começo a me emocionar, porque só eu sei de onde eu vim, né? Só Deus sabe de onde eu vim. Então, eu sentei na primeira cadeira da faculdade e disse, Senhor, essa faculdade é para ti, para tua honra e para tua glória, então me usa. E demorou 8 anos, irmãs, para que eu pudesse, de fato,
exercer a minha profissão depois que eu fui formada, tá? Foram 8 anos ali que eu passei por muitas coisas e, enfim, mas tudo Deus estava me forjando, me deixando mais forte, para que eu pudesse de alguma forma conseguir enfrentar e olhar esse momento de hoje com mais força, vamos dizer assim, né? Mais capacidade. Mas eu não fiquei 8 anos parada, eu só não atuei como profissional em psicologia. Eu atuava involuntariamente, porque era algo que estava muito dentro de mim. Hoje eu colho todos os frutos de fazer a vontade de Deus. Então, eu quero dizer para você, qual é a habilidade que Deus tem te dado e de alguma maneira você tem deixado de lado por medo, por vergonha, por achar que não tem capacidade. Eu quero dizer para você que se você está vendo essa pessoa que está aqui falando contigo, você está vendo uma pessoa que se sentia incapaz de fazer muitas coisas, mas Deus me capacitou. Deus me capacitou. Então, se posicione, coloca diante de Deus aquilo que você tem medo. Lembra que foi falado sobre habilitação, tirar a habilitação, carteira de habilitação, né? Quem aqui tem carteira de habilitação sabe o quanto é difícil, né? Tirar e de alguma forma você tem um treino, você não vai lá e entra no carro e sai andando, tem um treino, tem um período. E aí até as aulas, faz aulas de CFC, faz aulas de carro, e eu, por exemplo, eu tremia tanto que quase que eu não consegui sair do carro, de verdade, no dia da minha aula. Então, hoje, mesmo diante das minhas dificuldades, Deus sempre mostra o quanto Ele quer me usar e o quanto Ele está comigo. O relacionamento que você tem com Deus é o que vai fazer com que você se sinta mais forte. A sua aptidão, ela vai sendo fortalecida conforme você vai fazendo, conforme você vai acreditando que Deus, o nosso Pai, né, está ao teu lado, te capacitando com aquilo que você verdadeiramente precisa. E nós, até anotei, né, porque nós somos habilitadas olhando para a cruz. Habilitar nos dá acesso a lugares. Quando somos habilitadas, nós temos acesso a lugares inimagináveis. Hoje eu quero trazer para você esperança. A esperança que talvez, de alguma forma, alguém que está ouvindo essa mensagem tenha perdido por achar que não tem capacidade. É uma parte de você que está dizendo que você não tem capacidade, mas o teu todo, que é o que vem de Cristo, te diz, você tem capacidade. E por muitas vezes você precisa treinar para se capacitar ainda mais. Somos habilitados a ter acesso ao coração de Deus. Olha que coisa linda, né? É lindo saber que somos habilitadas a ter o acesso ao coração de Deus. Todos os dias, quando eu penso na minha vida, eu penso o que eu seria se não fosse Cristo. Se esse relacionamento que eu criei através de dores e de muitas alegrias, como seria esse ser humano aqui que está na frente de vocês se Cristo não estivesse em mim e se eu não tivesse de alguma forma acreditado no que Deus tem para a minha vida. Então, irmãs, a mensagem que eu deixo é lá de Abigail, embora eu também tenha falado um pouquinho de mim, mas Abigail, ela usou o que ela tinha. Por que você está olhando para fora? Olha para dentro. Use o que você tem. Abigail pediu somente misericórdia para Davi. E o que ela tinha dentro de casa, ela deu. Ok? Deus não pede nada além do que você tem. Deus só pede aquilo que você tem e te habilita e te capacita e te dá mais aptidão, mas com o que você tem. Não fique esperando o momento certo, a hora certa, o tempo certo, as condições certas. Deus quer usar você com aquilo que você tem. Eu
eu vou ficando por aqui, para que o vídeo não fique tão longo. E agradeço verdadeiramente a oportunidade. Quero aproveitar aqui, se a Margarete me permitir, para quem quiser me seguir no Instagram. O meu Instagram é psico_rosana_barros, ou psicóloga Rosana Barros, tá? E então eu fico lisonjeada mais uma vez, porque Deus tem me permitido trazer essa mensagem para vocês. E eu finalizo dizendo: use o que você tem, porque a habilidade vem de Deus com aquilo que você já tem. Comece. Você vai perceber o quanto Deus vai te usar. Um grande beijo, um abraço bem apertado e a paz do Senhor seja convosco. Tchau.